Ora viva, querido internauta, está a começar o programa Diálogo Aberto. Hoje, a segunda parte do tema anterior. É só visitar as nossas páginas para consultar o nosso tema, que era discípulo digital. E o nosso convidado era Alberto Maera, que falou a parte 1. Hoje nós temos outro convidado, o Sérgio Muzangara, que está a falar-nos da parte 2 do mesmo tema discípulo digital. Estes dois, que são grandes influenciadores a nível da igreja, a nível do mundo, eles têm suas páginas, têm televisões, e passam a mensagem de Deus usando a Bíblia Sagrada. E hoje vamos dar continuidade a este tema. Por isso, não perca, fica aí deste lado. Muito obrigado, Sérgio Muzangara, por ter aceito o nosso convite para fazer cá parte do nosso programa Diálogo Aberto. É uma honra tê-lo aqui para falar hoje sobre discípulo digital. Mas tem sido recorrente aqui, a panagem do nosso programa, fazer uma radiografia dos nossos convidados. Quem é Sérgio Muzangara? Sintam-se cumprimentados. Bom dia, boa tarde, boa noite, segundo o horário que vamos ver. Sérgio Muzangara é um jovem cristão, é um jovem lutador, sonhador, é um jovem trabalhador também. Eu sou casado, tenho 3 filhos, não é? E sou um funcionário de Estado e, acima de tudo, amigo de Deus e amigo de todos. Muito obrigado. Na sua opinião, nessa era digital, já que nós vamos tratar hoje sobre discípulo digital, nós sabemos, especialmente como adventistas e todos os cristãos, creio eu, que fomos deixados uma grande comissão, pregar o Evangelho. Hoje vamos falar sobre o discípulo digital. O que é discípulo digital, na sua opinião? Discípulo digital, discípulo é alguém que aprende do outro os seus ensinamentos e práticas. No caso do vertente, discípulo é um seguidor de Jesus Cristo e agora, nessa era digital, é um seguidor de Jesus Cristo que faz o bom uso da mídia para proclamar o amor de Deus ao mundo. É o meu entendimento. O discípulo digital é aquele amigo de Jesus que não consegue esconder a sua amizade com Jesus e por onde está, por onde vive e particularmente nas mídias, nas redes sociais, ele expressa esse seu amor por Jesus Cristo, ele expressa a sua vontade de que as pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade digital ou social sejam também alcançadas por Jesus Cristo. Que leitura faz sobre discípulos digitais nessa sociedade de hoje? Quando olha para a igreja, acha que a igreja está a ser discípulo digital? Se não, o que está acontecendo? Qual é a leitura que faz sobre esse aspecto de discípulo digital? Ok. Eu sei que é uma pessoa que usa bastante redes sociais, inclusive na sua própria igreja. Eu sei que tem a sua mão lá para a criação da rede social na sua igreja. E também na sua própria plataforma digital, tem visto lá que se aplica a esse lado digital, pegando a mensagem, textos, inclusive é apresentador também de um canal, né, que também apresenta a Bíblia. Qual é a sua experiência sobre essa parte digital? Ora, eu creio que Deus age na história da humanidade em todos os momentos. E Deus permite que certas coisas ocorram dentro da humanidade. Pode ser uma coisa má, mas que Deus permite que nós consigamos, a partir daquela coisa, extrairmos o bem. No caso concreto, temos as redes sociais, temos a internet, que é uma coisa poderosa, e nós podemos fazer o uso positivo, o uso devido dessa ferramenta super poderosa. Eu acho que a igreja faz muito, mas muito pouco uso da internet, das mídias sociais, sobretudo na proclamação do Evangelho. Eu acho que a igreja faz muito pouco. A internet, para mim, é a ferramenta mais poderosa hoje de alcançar as pessoas no mundo. Falo isso por quê? Porque é difícil, por exemplo, chegar à casa de uma pessoa, vou chamar assim, uma pessoa que tem posses materiais, uma pessoa rica. É difícil chegar à casa do muçulmano, você não tem como entrar dentro da casa dele. Ele coloca barreiras, coloca limites.
Vivemos uma época em que as pessoas compram casas, fazem muros, cercam-se, atendem um prédio, as pessoas não se comunicam com seus vizinhos, cada um levanta a sua grade e se fecha do outro. Mas há uma coisa que as pessoas não podem negar, é eu chegar dentro, entrar na sua casa através do Facebook, do WhatsApp, do YouTube. As pessoas também têm preconceito de ir a uma igreja, presencialmente, fisicamente lá. Ela pensa em muita coisa antes de ir para a igreja, mas a igreja pode chegar à casa dela. Então, eu acho que hoje o tipo de evangelismo que havia nas décadas passadas não se comparam com hoje, porque as pessoas estão cada vez mais fechadas, estão no seu mundo. Mas, através da internet, nós podemos invadir o mundo das pessoas, sejam elas islâmicas, sejam elas de outra classe social, sejam elas nossos vizinhos, nós podemos chegar até essas pessoas. Então, eu entendo que nós não estamos a fazer o uso correto, o uso oportuno, urgente das redes sociais para que o evangelho chegue às pessoas de uma forma mais rápida possível. Eu acho que estamos a fazer muito pouco. Se dissesse de 1 a 100%, eu diria que estamos a fazer 2%. Pois. Há muito trabalho pela frente. Extremamente. Há um grande trabalho que nós aqui na Beira, em Moçambique, precisamos fazer para compreender o poder que as redes sociais têm. Nós estamos aqui, somos jovens, acompanhamos pessoas que não são nada, da noite para o dia se tornam grandes coisas, que é conhecidos como Gaveta, como Manassés e outros que andam aí nas redes sociais. Eram pessoas que do nada, de um ano para o outro, tornaram-se conhecidas. Eram extremamente famosas. Extremamente famosas, pelo poder da mídia, das redes sociais. Então, a igreja, do sétimo dia, que tem a mensagem dos 4 anjos, dos 3 anjos, dizia, que tem uma mensagem de saúde forte para ensinar ao mundo, que tem uma mensagem bíblica real, verdadeira, ela não pode se calar perante as condições que o mundo vive e esconder a verdade. Ela tem que se levantar e usar o Facebook, usar o YouTube, usar o WhatsApp, usar Instagram, tudo para proclamar o amor de Deus. Eu, em determinado momento, usava as redes sociais para mim mesmo, para mostrar a minha vida, uma foto ali, mas um dia eu fui compreender que não. Essa ferramenta não existe para isso. Essa ferramenta existe para que eu consiga alcançar o meu círculo de pessoas, mostrando o amor de Deus a essas pessoas. As pessoas que eu já convidei para a igreja, eu não tive coragem de convidar para a igreja, eu vou levar a igreja para elas. Ela vai estar na sua casa, mas vai estar na igreja sempre por dia. Através de uma live, por exemplo, através de um concerto musical. Às vezes as pessoas pensam que todas as igrejas, quando vai, é para cair no chão, para ser julgado, para ser pisoteado pelo pastor. Mas elas não entendem que há igrejas que têm cultos racionais, cultos tranquilos, sem precisar de... Uma liturgia diferente. Uma liturgia diferente, exatamente. Então, através da exibição dos nossos cultos nas redes sociais, as pessoas podem ver que não, ali é um lugar digno para eu estar, porque a maneira como se faz a escola sabatina, como se faz o culto, é digna de estar. Então, eu penso que a igreja deve explorar no máximo as redes sociais. E a Covid mostrou isso. Eu acho que foi uma das razões porque a Covid veio. É para despertar a igreja a importância, o valor, a velocidade, a rapidez, a urgência que Jesus tem de que o Evangelho seja conhecido em todo o mundo. Pois. Sem contar que alcança massas em simultâneo, praticamente. É incrível, é uma ferramenta incrível. Eu acho que é uma ferramenta incrível. A internet e as redes sociais. Era difícil você chegar à casa de certas pessoas. Mas hoje você pode invadir a casa das pessoas. Então, eu acho que, sobretudo os jovens, temos em nossa mão uma nova oportunidade, em nossa geração, tornar conhecido o amor de Deus, a salvação, através das nossas redes sociais. Que a gente comece já a diminuir mais a exposição das nossas roupas, a exposição dos nossos restaurantes, da nossa comida, a exposição do nosso carro, a exposição das nossas viagens. Vamos expor aquele que nos amou, aquele que vai voltar para nos levar, e vamos salvar as pessoas à nossa volta. Então, ter no céu muita gente lá, por nossa influência vai ser uma coisa
uma coisa de muita alegria. Pois, indo nessa vertente, desde 1972, a Igreja, a nível da Conferência Geral, cria o Departamento de Comunicação e vai se propagando para as visões, para as uniões e as missões, né? Inclusive, a nossa missão central aqui, um dos exemplos claros é esse, a instituição dessa rádio, a Novo Tempo também em Moçambique, em Maputo. Mas, a nível das igrejas, qual é a opinião que tem? O que tem a dizer sobre a nível das igrejas? A Igreja Adventista tem os departamentos de comunicação, inclusive começando pelas igrejas. O que quer dizer sobre o papel que os departamentais de comunicação têm lá na sua igreja para incentivar tudo que nós estamos a abordar aqui? Ora, eu sou daqueles que têm a impressão que o departamento de comunicação da igreja não foi criado para trabalhar internamente na igreja. Eu entendo que o departamento de comunicação da igreja foi criado para ser uma janela para fora da igreja. Estou a querer dizer que o departamento de comunicação não tem que ficar limitado aos anúncios, às informações dentro da igreja, por ali. O departamento de comunicação tem que pensar como comunicar Jesus às pessoas. Essa é que tem que ser a grande pergunta. Significa o diretor de comunicação da sua igreja tem que fazer essa pergunta: como eu tenho que comunicar Jesus às pessoas? Há várias formas. Os jovens podem, por exemplo, através do diretor de comunicação, criar condições para ter um telefone em condições de filmar, ou uma câmera, ter a internet. É o bastante para poder, portanto, mostrar os cultos da igreja, por exemplo, mostrar os programas de jovens. E, por exemplo, os jovens podem se unir e cantar. Alguém está a filmar, está a lançar no YouTube, está a lançar no WhatsApp, está a lançar no Facebook, porque as pessoas pensam que música que existe é só aquela música que as pessoas jogam nas pratos. Não sabe que há jovens que têm uma voz bem afinada, que cantam uma coisa suave, uma coisa que inspira, que salva, que purifica, melodias que tocam a alma. As pessoas carregam muitos traumas, muita depressão, muito estresse, muita fatiga, e as pessoas vão a esses lugares de diversão porque estão à procura de um refrigério. Mas Jesus já disse: vinde a mim, estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, através da comunicação, nós podemos ser essa água ao sedento, podemos ser esse pão ao faminto. Essa é uma das maneiras que os diretores de comunicação devem pensar, que o departamento de comunicação não foi feito exatamente para comunicar internamente. O departamento foi feito para comunicar externamente. Como tirar a igreja para que seja conhecida. A igreja, ela só não dá estudos bíblicos. A igreja é uma marca. E essa marca deve ser conhecida pelas boas obras, pelas boas ações. E uma delas é mostrar as atividades que os jovens fazem. Fazem limpeza no hospital, vão doar sangue, vão visitar o orfanato, atividades do clube de desbravadores. Então, o diretor de comunicação capta todas essas informações e projeta. Outros jovens que estão fora da igreja, vendo aquilo, eles se identificam com essa missão. Não, eu quero doar sangue, eu quero limpar o hospital, eu quero aprender a cantar, eu quero aprender a falar, eu quero aprender a ensinar. Eu quero aprender a comer bem, né? Eu quero uma alimentação vegetariana. Então, os jovens vão se juntar à igreja através dessas divulgações. Então, como eu dizia, a comunicação com a igreja é uma marca. Se ela lança boas informações para o mundo, a marca da igreja fica conhecida. Então, quando alguém vai evangelizar essa pessoa, ele vai dizer: eu conheço essa igreja. São esses que varreram a nossa rua um dia. Eu conheço essa igreja. Doaram sangue no hospital. Eu conheço essa igreja. Ela vai mostrar as boas obras que a igreja faz. Dou roupas, dou comida aos famintos. Então, eu também quero ser assim como vocês são. Então, o Departamento de Comunicação é um evangelismo puro para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu acho que os diretores devem orar muito, pedir sabedoria, buscar aconselhamento junto do Departamento da Missão Central e começarmos a aproveitar em nossa geração, fazer com que o nome de Jesus e a Igreja sejam conhecidos como nunca antes foram conhecidos. Os nossos velhos já fizeram a sua parte. Nós temos as igrejas hoje plantadas onde estão plantadas. É nossa geração, é nosso tempo de também fazermos a diferença em nossa geração. Inclusive, há informações de que há igrejas virtuais, adventistas. Não tem parede, ninguém está lá, mas virtualmente a igreja vai fazendo as suas atividades. E saindo do âmbito, né, mais da comunidade, indo agora para os pastores.
Acha que os pastores estão a usar as redes sociais, visto que eles são pessoas de linha de frente, vamos assim dizer? Os pastores estão a usar as redes sociais cá em Moçambique? Bom, eu acho que não. Acho que estamos a fazer um uso ainda muito pouco. A igreja em Moçambique, particularmente, precisa de investir. Eu recordo o pastor Ayrton Keller, que hoje é o secretário da Conferência Geral, que foi chamado para servir a igreja como presidente da divisão sul-americana, que é a divisão que muito cresce, que tem muitas inovações, que batiza tanto, que tem templos bonitos, não é? É uma divisão modelo, espelho para as nossas divisões ao nível da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na minha opinião. Mas eu acompanhei a entrevista do pastor Ayrton Keller, que dizia que ele, quando foi chamado para aquela posição, ele colocou no coração a comunicação como sendo o seu braço de trabalho. Decidiu investir na TV Novo Tempo, decidiu investir nas rádios adventistas, decidiu investir no YouTube, na internet. Essa foi a visão dele. E como fruto, hoje a igreja, no Brasil em particular, ou na divisão sul-americana, está colhendo frutos, são tantos batismos, as portas da igreja se abriram, as pessoas entram em massa e, como consequência, a igreja está a crescer. Então, os nossos pastores em Moçambique, eu penso que deveriam também pensar em ter pastores para a área de comunicação. Pastores que têm um chamado pastoral, sim, mas que têm o dom de estar em frente de uma TV, têm o dom de estar à frente de uma rádio, serem gestores dos órgãos de comunicação da igreja, não é? Sejam administradores financeiros, mas no âmbito virado para a televisão, para a rádio, para a internet, para as mídias. Há tanta gente que faz estudos bíblicos pelo WhatsApp. Elas não vão à igreja, mas pelo WhatsApp você pode criar um robô e comunicar-se com as pessoas. Então, eu penso que o departamento de comunicação da nossa igreja pode fazer um pouco mais, que é capacitar os pastores, trazer bons conteúdos, convidar pastores experientes nesta área e estarem aqui na nossa união para capacitar os pastores, para treinar os pastores nessa área que é extremamente poderosa. A internet é poder mesmo. E eu também acrescento isso, uma vez temos pastores com uma idade um pouco mais avançada no campo moçambicano, os pastores têm que aproveitar os jovens. Não é? João disse que eu escolhi os jovens porque são fortes. Há pastores que têm dificuldade de usar um telefone, de estar na internet, por aí fora. Mas há jovens que têm essa habilidade. Então os pastores podem fazer o uso desses jovens que têm esse conhecimento, têm essa habilidade e através deles aprenderem e expandir o seu campo de atividade, de ação, ou expandir aquilo que faz no seu distrito, na sua igreja, no seu departamento, através desses jovens que têm muito conhecimento. E esse ponto é importante. Os pastores devem explorar os nossos jovens. Não podem se distanciar dos jovens. Os jovens são a força da igreja. Tem lá as mulheres, sim, mas os jovens são a força. Os jovens estão dentro do tempo, acompanham a tecnologia, a ciência e o conhecimento. Então, os pastores devem, no máximo, aproveitar os jovens, explorar os jovens e motivar os jovens para que eles possam servir a igreja, não só como pastores, mas como comunicadores, e como administradores e outras funções que os jovens podem exercer dentro da igreja. Mas eu penso que os pastores devem abraçar a juventude que tem muito conhecimento, para, com a experiência deles, o evangelho avançar e ser conhecido. Mas os pastores têm esse lado. Sim. Eu penso que devem fazer um pouco mais naquilo que é o uso das mídias sociais, fazer meditações matinais e colocar ao serviço da igreja através do YouTube ou do Facebook, fazer sermões, colocar disponível às pessoas, fazer estudos bíblicos, das nossas lições de estudo bíblico de 15 lições ou 20 lições, gravar aquelas lições a partir da sua casa. Recorda-se que o pastor Luís Gonçalves tornou-se conhecido assim. Ele gravava sozinho a série, a grande conflito, o Apocalipse, sozinho. E aquilo, muita gente foi, mesmo aqui em Moçambique, conheceu a Jesus através daquilo. Então os nossos pastores podem fazer isso. Gravar em casa, lançar, e o evangelho vai ser conhecido dessa forma.
Acha que há desafios, olhando para a situação do país, olhando para a realidade, já fez menção algumas delas, a idade, as tecnologias. Quais são os desafios, na sua opinião? Desafios para a área de comunicação? Sim, desafios como um discípulo digital. Será que há algum desafio para ser? Para ser um discípulo digital, eu acho que o primeiro desafio, e também para mim e para todos nós, primeiro desafio para mim é vivermos a mensagem que pregamos, que ensinamos. Esse é o primeiro e grande desafio. Nós temos que, pela graça de Deus, pela ajuda do Espírito Santo, procurarmos vivermos aquilo que a gente prega. Esse é o ponto mais, é o elemento-chave, na minha opinião. Climax. Porque se a gente não vive aquilo que a gente ensina, que estamos expostos, é outro risco que a gente corre. Agora, indo nas questões de desafio, noutra vertente, eu penso que o desafio primeiro, ter equipamentos, ter material, ter câmeras, ter microfones, ter recursos financeiros para poder fazer esse trabalho. Por outro lado, vejo outro desafio que é o treinamento, a capacitação das pessoas. Mas as pessoas podem fazer ou trabalhar com os recursos que têm, sem esperar ter grandes coisas, né? E sem esperar um melhor momento. O melhor momento é agora, senão você nunca vai fazer. Assim que está a ouvir, é a hora de orar, se colocar de joelhos e pensar e colocar a mão na massa e começar a trabalhar. Então, os desafios primeiro, é viver, segundo, ter meios, recursos, materiais e financeiros para ser um discípulo digital. E as últimas considerações? Estamos já na reta final do nosso programa. Quais são as últimas considerações? Considerações finais para esta matéria de discípulo digital. Eu ia ler 1 Coríntios 9, verso 16, que diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, aqui, para mim, o primeiro ponto é que nós não temos de que nos orgulhar de ser um discípulo digital. Não fazemos para ganhar mérito, fama ou outra coisa. Nós fazemos porque é nossa obrigação. Uma vez que Jesus nos salvou, nós temos a obrigação de levar a salvação a outras pessoas, como disse o apóstolo Paulo: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então, que cada irmão, irmã que está aí a acompanhar, sinta o chamado de Deus para ser um discípulo digital. Se vê aí um programa da igreja no Facebook, dê um like pelo menos. Comente a página da missão. Quanto mais likes, mais comentários, mais seguidores nós tivermos, mais as pessoas vão ficar interessadas em perceber o que é isso, que mensagem está sendo passada. Mais pessoas vão conhecer a Deus através das mídias digitais. Então, eu queria pedir sinceramente que dê sempre um like nos vídeos da Missão Central, faça comentário, não olhe, não passe por alto, diga alguma coisa, amém, continuem, força, Jesus está voltando. Quando a página da igreja, a página da missão tiver muitos seguidores, certamente que muitas pessoas estarão interessadas em conhecer a nossa igreja, conhecer aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós pregamos. Então, que cada jovem use o seu dom para proclamar o amor de Deus. Os que cantam, cantem e sejam discípulos digital. Os que pregam, preguem e sejam discípulos digital. Os que visitam, visitem. Os que doam, os que cozinham, os que oram. Que todos nós possamos nos envolver e que nós possamos espalhar o amor de Deus como folhas de outono. Queridos internautas, foi assim que fizemos mais uma edição do programa Diálogo Aberto. Hoje deixamos ficar vários conselhos sobre usar as redes sociais para propagar a mensagem. Lembre-se, Deus vai lhe cobrar essa responsabilidade de pregar a mensagem. E por que não, a partir de hoje, usar o teu Facebook, as suas redes sociais, para pregar a mensagem, como muito bem aqui ouviu, até de experiência com os nossos convidados. Nós estamos aqui para ajudar você, para ajudar a igreja. Então estamos a fazer a nossa parte. Faça a sua parte. Dê like, partilhe, comente aqui os nossos programas, os nossos conteúdos, para que a Igreja Adventista seja conhecida no mundo e também na sua comunidade. Fique bem, obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima edição.